Olhando aqui, estou aqui na Joatinga, olhando esse marzão bonito, um dia tranquilo. E há bem pouco tempo, hoje é dia 4 de fevereiro, há bem pouco tempo, 2 de fevereiro, comemora-se no Brasil o dia de Iemanjá, dentro do sincretismo religioso, com Nossa Senhora dos Navegantes. E aí, nós queremos fazer esse vídeo, né? À luz do conhecimento espírita, bem dizer, bem claro que nós não temos conhecimento profundo das tradições Iorubá. Então vamos falar, mas sem querer. Nós não estamos falando de Umbanda nem de Candomblé, porque nós não temos condições de falar sobre isso. Nós vamos falar à luz do conhecimento espírita que a gente possui, no limite do conhecimento que a gente possui do conhecimento espírita, que também é limitado. Como o nosso canal não tem muita gente que vê nada mesmo, então não tem muito problema, não acredito que possa ser útil. Iemanjá, até onde a gente entende, seria um dos orixás ligados ao mar, né? Dentro da tradição Iorubá, ligadas ao mar, à força do mar. E a primeira coisa a relação que a gente faria seria essa, com a natureza e o mar. Há sim espíritos que cuidam do mar. Há espíritos de grande evolução, de evolução transcendental, que cuidam de toda a flora, fauna, toda a força energética dos oceanos. Na tradição hindu, eles são chamados de devas. São seres que cuidam de grandes regiões oceânicas, que cuidam, por exemplo, de todo o conjunto de animais que estão em evolução, que não estão sós, de toda a equipe de desencarnados que trabalham com isso, e um conjunto de flora espiritual, elemental, espíritos da natureza, que trabalham no mar. Esses grandes seres, eles podem ser vistos através de clarividência, mas é difícil. Tá? Mas o fato é que todas as tradições religiosas, culturais, os identificaram. Então é curioso que você vai ter em todas as tradições religiosas humanas deuses do mar. Netuno, Poseidon, Iemanjá e outros. Porque provavelmente os povos conseguiram identificar esses seres da natureza e essas forças em ação, atuando. Então, claro que no caso da Iemanjá, você vai ter também, além da interação com a natureza desses grandes seres, você vai ter também a questão do princípio feminino. Todas as divindades femininas também evocam esse aspecto feminino da realidade. Na tradição chinesa, tem aquele que é famoso nas artes marciais, Yin e Yang, né? Yin, o princípio feminino, e Yang, o princípio masculino. Também não tenho conhecimento profundo, estou fazendo aqui uma viagem na maionese do tema. Mas é importante a gente perceber que essa maternidade das grandes mães espirituais, Qinlin na China, Iemanjá, Oxum, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Guadalupe,
Nossa Senhora dos Navegantes, Pachamama e tantas outras, também expressam o sentimento maternal de Deus, a causa primária que gera, né? O feminino sagrado é um aspecto da natureza, o feminino é um aspecto da natureza que nos lembra bem Carl Jung, né? É um arquétipo que está no nosso inconsciente. Nós temos todo ser humano, e eu ampliaria até mesmo para todo ser vivo, tem esse princípio latente. Então, Iemanjá também encarna essa coisa da grande mãe e também do princípio feminino, do grande afeto, do grande útero, né? A realidade espiritual corrobora a existência desses grandes seres espirituais que coordenam imensas falanges de espíritos e que cuidam da evolução de toda a flora e fauna. Porque veja bem, eu estou aqui na praia, né? Praia da Joatinga, Rio de Janeiro. Ali no mar tá imensas criaturas, né? Estão ali dentro do mar, tartarugas, peixes, etc. Há espíritos que cuidam da evolução deles. Eles não estão lá só nadando. Todo o processo evolutivo dos todos os seres vivos neste planeta tem coordenação. Todo o seu processo de reencarne, desencarne, renascimento, onde, como, tudo tem coordenação. Sendo que existe uma coordenação humana, ou seja, de desencarnados, mas existe a coordenação super-humana desses grandes seres que atuam intensamente num processo de interação que nós, na maioria das vezes, não temos condições de entender. Por isso que no ocultismo, na teosofia, eles tendem a achar que esses seres, por já estarem em corpo mental, no plano mental, mas se materializarem e agirem, atuando na natureza, nas rochas, no mar, seriam seres de uma evolução à parte. Porque eles já se deparam com esses seres mega super evoluídos, eles não se comunicam com os seres humanos, porque eles estão num processo macro, né? Exercitando a multiplicidade de ubiquidade, né? Dilatação espaço-temporal para cuidar de grandes extensões e miríades de criaturas. Então, a interação com os humanos é muito difícil. Já vê-los já é difícil. Interagir, porque eles estão num plano muito sutil. Em geral, você só consegue ver se você, primeiro, tiver vidência e, segundo, o mentor permitir, teu mentor permitir, porque ele permitiu primeiro. Então, e no caso, nós espíritas, é mais difícil ainda a gente ver, porque a gente desconhece esse assunto. É mais fácil alguém do candomblé ou da teosofia ver esses grandes seres, porque eles trabalham com eles, estão sempre dentro, mesmo numa prática ritualizada, de repente é possível vislumbrar alguma coisa, do que nós, porque nós meio que ignoramos. Isso não é uma coisa que você vai ver na literatura espírita. Existe desde o Livro dos Espíritos, mas todo conhecimento você vai ter partes que são mais citadas e debatidas e comentadas, e partes menos citadas, debatidas e comentadas, né? Existe uma narrativa de uma pessoa, e a gente entra nas narrativas sem ter certeza se elas são autênticas ou não, mas de que Chico Xavier teria estado aqui no Rio e visto essas criaturas marinhas. Mas como a gente não sabe, existe muita gente falando coisas do Chico e a gente não tem nada escrito dele mesmo, a gente não sabe se isso é real ou não, mas é possível, é perfeitamente possível. Na obra Nosso Lar,
ele fala de criaturas da natureza. No livro Nos Domínios da Mediunidade, no livro Libertação também é citado espíritos da natureza. E no livro dos Espíritos, eu acho que é mais importante a gente ter essa percepção de que na codificação isso é falado. Então a gente não está aqui. Agora, o problema é que realmente os dados são poucos. Quem mais trabalhou isso foi o ocultismo, a teosofia, né? E é aquilo, aonde você dá mais atenção, você vai ter mais o fenômeno. O fenômeno paranormal, mediúnico, ele carece do interesse do grupo. Então a crença de quem é o paranormal, ela vai definir a percepção da pessoa. Então a Iemanjá, ela encarna esses grandes seres de super evolução, devas da natureza, que trabalham com o oceano, com o mar, e com os desencarnados, que trabalham, as imensas falanges desencarnadas, que trabalham interagindo com o mar. É bom a gente saber também que existem oceanos no mundo espiritual. É outra coisa também que às vezes a gente não tem ideia. Existem oceanos no mundo espiritual. A gente, ao longo dessas décadas, pudemos ter uma biblioteca ampla, não só do Brasil, mas do mundo. E a gente, inclusive, no Vidcon, nas imagens do Vidcon, lá do Constantin Rodiv e toda a equipe do Spiricon, há imagens do mundo espiritual mostrando oceanos que não existem na Terra, são oceanos astrais, oceanos no mundo espiritual. Então, esse processo, nosso conhecimento sobre tudo isso ainda é muito pequeno. E mesmo o que a gente conhece, pode não ser exatamente assim, porque faz parte. É uma ciência espiritual em aberto, né? A gente vai com um tijolinho complementando as informações e com todo o cuidado de dizer, olha, esse é o conhecimento que nós possuímos até o presente momento. Novas informações sérias, fidedignas, relevantes, coerentes vão chegando, porque o fenômeno paranormal ele não cessa, porque a evolução dos seres humanos é contínua. Então, claro, quanto mais a gente apreende a realidade como um todo, mais aguçado o nosso conhecimento sobre o tema. Nós estamos levantando a bola, porque é importante a gente saber que é claro que eu não estou falando aqui, gente, dos rituais que eu não entendo, das práticas que eu não entendo. Eu estou falando da imagem, a imagem central, né? Há seres que trabalham na natureza e o mar, o oceano é um deles. Então Iemanjá encarna, simboliza toda essa imenso, milhões, talvez bilhões de seres que atuam nos oceanos de forma oculta e invisível a nossos olhos. Já é oculto, a gente está aqui olhando para o mar e a gente já não vê toda a vida que tem ali, só mergulhar um pouquinho que a gente vai ver. Imagine o lado invisível disso tudo, é muito intenso. Há relatos sobre isso, né? Mas relatos é aquilo, né? Ninguém é obrigado a acreditar, é bom que a gente entenda, ninguém é obrigado a acreditar em nenhum relato de ninguém, né? Relato, você quando acredita, não é uma vivência sua, é isso apenas, é uma observação que a gente pega ou coleta na medida em que a gente vê coerência nessa afirmação. E é bonito a gente saber que o conhecimento espírita tira toda ou qualquer visão perversa das crenças africanas. Ao contrário, o conhecimento espírita mostra que há coerência nessas crenças. E isso é bonito. O conhecimento espiritual mostra para nós que a crença na força dos orixás é uma intuição, percepção mediúnica de algo que existe. Há seres de variados níveis de evolução que trabalham com os elementos da natureza.